Vamos lá. Bom, eu vim fazer esse vídeo para você que está cansado de ser enganado. Você que olha as notícias ou a fala de políticos, enfim, e está cansado de ser enganado, está cansada de ser enganada. Então, se você quer conhecer realmente a verdade para se libertar, então esse vídeo realmente é para você, tá? Eduardo, você é o detentor de toda a verdade, então? Não, mas eu sou guiado por esse princípio, que está lá em João 8:32. Então, e conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque se a gente tem a disposição de conhecer aquilo que é verdadeiro, então a gente vai se libertar das mentiras, a gente vai se libertar do domínio, né, daquilo que não é verdadeiro, daquilo que é falso e, portanto, daquilo que não é honesto. Então, se a gente quer realmente viver conhecendo a verdade com integridade, nós temos que ter disposição para buscar a verdade, tá? Eu não gosto de falar de política, eu vou dar exemplos aqui. Por quê? Eduardo, não é importante? Não, é importante, tá? Mas eu prefiro focar naquilo que eu posso entregar de valor para as pessoas, para que elas possam viver uma vida melhor, né? O meu trabalho, o meu propósito é fazer com que as pessoas tenham ferramentas, tá? Para que elas possam se desenvolver pessoalmente e se tornarem pessoas melhores, tá? Isso é um valor que eu tenho comigo e eu faço isso de coração, tá? Eu faço de coração porque foi através do conhecimento, da busca pelo conhecimento, da busca pela verdade que eu consegui sair de uma situação bastante difícil que eu vivia, né? Como pessoa, não tinha dinheiro, enfim, já contei até em outros vídeos, e consegui, graças a Deus, a evoluir, a conseguir avançar profissionalmente, pessoalmente, financeiramente, enfim. Então, a minha busca é em contribuir com você, é te ajudar a conhecer a verdade, se libertar das mentiras, se afastar daquilo que não é íntegro e viver uma vida melhor. Então, assim, eu vou começar aqui falando algumas coisas, até separei aqui, então de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui no papelzinho, enfim. São coisas que me incomodam muito, assim. A gente está vivendo uma época de fake news, né? O que é fake news, né? Inventam uma notícia e acabam aí compartilhando essa notícia, né? Na verdade, muitas vezes é falsa. E, enfim, vira um carnaval. Mas, Eduardo, o que eu posso fazer em relação a isso? Sempre procurar a verdade. Então, recebeu algo, não vai passando a corrente, né? Não vai já distribuindo no WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Vai buscar a fonte. Esses tempos atrás eu recebi até acho que quem me acompanha aqui no canal sabe, tenho muito respeito pelo Cortella, né, o professor Mário Sérgio Cortella, enfim, como tenho respeito por grandes outros pensadores. E eu recebi no WhatsApp um texto falando que era do Cortella, falando a respeito da pandemia, de quem era a culpa da pandemia, enfim. Só que eu já tinha visto que esse texto, na verdade, não foi escrito por ele até publicou isso nas redes sociais dele, desmentindo que esse texto não era dele. E por que eu estou falando isso? Era um texto positivo até, mas a questão é que não era verdade, tá? Não era verdade. Porque a gente está acostumado também a entender a fake news como algo negativo, né? Algo que expõe outras pessoas, tá? Mas também existem aí frases atribuídas a pessoas que não são frases delas. Tem muita gente que pega a frase de pensador e posta no Instagram, enfim, nas redes sociais como se fosse dele próprio, e não é, tá? Então, infelizmente, as pessoas também pegam coisas boas e replicam como se fosse de outra pessoa, né? E, enfim, é bastante complicado. E aí eu recebi isso e o Cortella, mas o Cortella tinha desmentido. Eu até mandei para a pessoa, né, que assim, aquilo não era verdadeiro. E então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se aquilo é verdade, tá? Por exemplo, ontem eu vi, né, isso, a gente está vivendo a pandemia, infelizmente, e eu não tenho compromisso com o erro, tá? Se eu identifico que eu errei, tá? Eduardo, em algum momento você já compartilhou uma fake news? Eu lembro,
de alguns anos atrás que eu compartilhei algo que eu pensei que fosse verdadeiro, mas é aí que eu falo. Eu compartilhei e eu aprendi isso, nunca mais isso aconteceu. Alguém me passou aquilo, eu estava atarefado, enfim, vi rapidamente e compartilhei. Eu não tive aquele tempo do processo que eu falo, a verdade, muitas vezes ela dá trabalho. Por quê? Porque você precisa se debruçar sobre ela. Você precisa cavar, sabe? Escavar. O tesouro, ele não está na superfície, né? O tesouro, muitas vezes, ele está guardado, ele está ali enterrado, vamos colocar assim. E você precisa pesquisar, você precisa buscar. E aí uma pessoa me alertou depois que aquilo não era verdade. Eu deletei, enfim. Conversei bastante com essa pessoa e agradeci. E aí eu aprendi uma coisa: se eu não tenho tempo, recebi algo e não tenho tempo naquele momento para buscar a verdade daquilo, então eu nem compartilho. Eu só compartilho se eu realmente entender que aquilo é verdade, que aquilo é legítimo. Por quê? Porque eu, como sou um defensor da verdade, eu preciso fazer o quê? Compartilhar a verdade, tá? Então vamos lá. E ontem eu vi, por exemplo, o governador de São Paulo aqui, não gosto de falar de política, mas vou dar dois exemplos, tá? O governador de São Paulo, ele colocou que São Paulo está testando já o coronavírus no mesmo nível da Alemanha. Isso é uma baita de uma mentira, porque a Alemanha está fazendo quase 10 mil testes por 100 mil habitantes, acho que é isso. E São Paulo não chegou nem a 4 mil, tá? Então, assim, mentira, é mentira, sabe? Então, é manchete, né? É para dar visibilidade, mas é mentira, tá? Assim como é mentira, foi comemorado ontem 30 anos do Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? Vamos colocar assim, não vou me aprofundar muito aqui para o vídeo não ficar tão longo, mas o Foro de São Paulo é uma reunião lá, é uma organização, vamos colocar assim, da esquerda. E aí o que acontece? 30 anos eles estão comemorando, tá? Mas até 2018 eles mesmos falavam que isso não existia, que isso era invenção, que isso era fake news. Então preste atenção, tá? Um dos pontos importantes para que a gente possa entender, a gente possa ficar esperto é o quê? Coerência entre discurso e prática. Então você precisa ver se a pessoa, aquilo que ela fala, tem coerência com aquilo que ela pratica. Então, poxa, se esse pessoal passou quase 30 anos negando algo que era real, a gente tem uma falha de caráter aí, né? Então a gente precisa entender que existe uma falha de caráter aí. Voltando ao João Dória, enfim, governador de São Paulo, eu votei nele e nunca mais vou votar. Nunca mais. Por quê? Porque não está sendo verdadeiro, não está sendo íntegro. Então eu não tenho compromisso, eu não tenho político de estimação, não tenho nada disso, eu não tenho compromisso com gente, eu tenho compromisso com a verdade, tá? Então só para entender. Então, gente, é isso que a gente precisa entender, sabe? Tem coisas que são bobas e a gente vai levando como verdade. E não pode, você tem que pesquisar. Eu gosto de brincar em algumas palestras, alguns treinamentos que eu dou. O pessoal, quais são as frutas típicas do Brasil, né? E o pessoal geralmente fala banana. Banana não é brasileira. Não é típica do Brasil. Ela não é uma fruta do Brasil. Então, precisa pesquisar. E tudo isso que eu estou falando aqui, tá, gente? E esse é um primeiro ponto que eu quero já colocar. Se você tem dúvida, como eu falei no começo, eu não sou o detentor de toda a verdade. Mas para eu fazer esse vídeo aqui, eu pesquisei. Então pesquise o que eu estou falando e veja se é verdade. Pesquise não só em uma fonte, em várias, tá? A gente precisa buscar um padrão de informação em várias fontes para que a gente conheça a verdade, para que a gente possa construir a verdade e conhecer a verdade de fato, tá? Então a gente precisa entender o que está acontecendo para a gente não ser enganado. Eu estou cansado de ser enganado, tá? E eu não admito ser enganado mais. Então eu sempre procuro a verdade. E o que a gente precisa fazer? Você precisa buscar a verdade. Tá? E muito, Eduardo, dá trabalho, dá. Não tenha outra coisa, não tenha compromisso com manchete de portais e de jornais. Manchete é o que eles querem te dar. Mas a manchete, tá? Não te deixa realmente informado da verdade. Muitas vezes a manchete faz você clicar naquilo ali, você às vezes não lê ou só lê a manchete e toma aquilo como verdade. E às vezes nessa própria reportagem, tá? Quando você clica lá, você vai ver, lendo,
Você vai olhar, opa, mas não tem nada a ver com o título, não tem nada a ver com a manchete. Tenho certeza que você já passou por isso. Então, não se apegue à manchete. Busque a informação verdadeira. Busque a informação verdadeira, tá? Que isso vai te libertar. É isso que vai fazer você conhecer a verdade e ser liberto de gente enganosa, de gente nociva, de gente que só quer tirar proveito de você, tá? Então, pesquisa. Se você tem dúvida, pesquisa. Se você recebeu algo, uma corrente aí falando, uma manchete, enfim, pesquise para ver. Pesquise. Entra agora nisso tudo que eu falei aqui. Entra agora aí na internet. Busque informação. Busque informação, tá? A gente precisa entender que, assim, é a verdade que nos liberta. Para a gente não ser prisioneiro de gente mesquinha, de gente que só quer o próprio benefício, nós precisamos buscar a verdade acima de tudo. E a verdade, qual é o preço da verdade? É o debruçar-se na pesquisa, é a busca, é a disposição por buscá-la, tá? Então você precisa se dispor a buscar. Infelizmente hoje, tá? O que chega para nós, muitas vezes não é a verdade. O que chega para nós, às vezes é só um rabisco da verdade, ou uma caricatura dela. Então, o preço que a gente paga pela verdade é a disposição, a busca, o empenho de encontrar realmente aquilo que é verdadeiro, legítimo e que não vai mais nos deixar aí à mercê dos enganadores, dos mentirosos e dos manipuladores. Um abraço. Até mais.